Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse é o nosso canal de teologia. Esse canal ele é destinado às pessoas que querem aprender mais sobre teologia. Hoje nós estamos na nossa terceira aula de uma série de 3 aulas, onde nós estamos estudando sobre as divisões da teologia. E hoje nós vamos tratar de 2 assuntos, 2 temas. O primeiro é o porquê sistematizar a teologia. E o segundo, o que é teologia filosófica. O texto áureo para a nossa aula de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a vossa sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E Hebreus 4,12 diz assim: Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Muito bem, começando a nossa aula. A teologia ela é um campo vasto, composto por diversas áreas que se interrelacionam. Nós temos a teologia bíblica, que foi estudada na nossa primeira aula, a teologia histórica, sistemática e a prática, que foi estudada na nossa segunda aula. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a teologia filosófica, que compõe essas divisões, né? Nenhuma delas pode ser estudado isoladamente, porque cada uma delas pressupõe a outra, né? Então, quando se separa, ela perde a profundidade. Agora, quando ela se integra, ela alcança uma compreensão mais completa das verdades de Deus para a nossa vida. Então, vem a pergunta: por que sistematizar a teologia? E a resposta ela envolve razões históricas, hermenêuticas e inclusive filosóficas, pedagógicas. Então vamos ver a primeira razão, né? Porque a primeira razão é porque a Bíblia ela não é organizada sistematicamente, né? Então, os autores bíblicos eles escreveram em épocas, lugares e contextos diferentes, sem coordenação entre si, né? Então, a sistematização ela ajuda a reunir temas diversos ao longo das Escrituras. A segunda razão é a Bíblia ela foi escrita por para contextos específicos, né? Então, cada livro tinha um público e um propósito original. E para compreender a sua mensagem hoje, então é necessário a gente interpretar à luz do contexto histórico e cultural. Uma terceira razão do porquê que a teologia ela precisa ser sistematizada é que as verdades bíblicas elas estão distribuídas em toda a Escritura, né? Então, nenhuma doutrina se apoia em um único versículo. Mediante isso, a sistematização ela permite comparar textos, né? Harmonizar autores e construir uma visão coerente. Uma quarta razão é que Deus nos deu uma mente pensante. Então, organizar ideias faz parte da natureza humana, né? Então, a sistematização teológica ela é fruto dessa capacidade que nos foi dada por Deus, para que a gente possa compreender melhor as verdades, né, da sua revelação.
Uma quinta razão é que a sistematização, ela melhora o ensino, né? Ela facilita a didática, ela fortalece a apologética. O que é a apologética? É a defesa da fé, né? Isso ajuda tanto a crentes que são eruditos, como a estudiosos eruditos não cristãos, a compreender o pensamento cristão de forma bem clara. Um segundo ponto, a teologia como um campo vivo, né? Mesmo com todas as divisões e métodos, a teologia ela não esgota o conhecimento de Deus, porque a palavra do Senhor ela é viva. E o Espírito Santo ele ilumina o intelecto e o coração, né? Revelando continuamente as grandezas da palavra do Senhor. Então, as divisões teológicas, elas são uma ferramenta, né? E não um fim em si mesmo. O que significa isso? Que as divisões teológicas, ela não é o fim, né? Mas elas são como degraus que melhora a nossa compreensão teológica. Né? Uma grade sugestiva de disciplinas vinculadas a cada uma dessas 4 grandes divisões. Então, primeira, a teologia bíblica ou exegética, as disciplinas vinculadas a ela, o estudo dos livros da Bíblia, as línguas originais, que é o grego, o hebraico, o aramaico, o contexto em que foi escrito cada livro, a formação do cânon, que é aquela lista de livros que nós temos no índice da Bíblia. A crítica textual, que é a arte de restaurar de forma mais próxima possível do texto original. A arqueologia, a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto. Dentro da teologia histórica, as disciplinas ficariam assim: estudo do desenvolvimento da fé cristã ao longo dos séculos, os pais da igreja ou patrística, a Idade Média, a Reforma, Contra-Reforma, Modernidade, período contemporâneo. Dentro da teologia sistemática ou dogmática, poderia ficar assim: a doutrina de Deus, né? E dentro da doutrina de Deus, estudar sobre a existência de Deus, atributos de Deus, teologia da revelação, a trindade, a criação, a providência divina. Dentro da cristologia ou doutrina de Cristo, poderia estudar assim a natureza divina humana de Jesus, que é a união hipostática de Cristo, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, sua encarnação, a revelação de Deus, a vida e os ensinos de Cristo, a morte expiatória, a ressurreição, a ascensão, a intercessão a favor dos santos, a parousia, que é uma palavra grega, um termo grego que se refere à segunda vinda de Cristo, né? A posição de Jesus como cabeça de todas as coisas, pneumatologia. Dentro da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a gente estuda a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo, como que foi que ele se revelou no Antigo, o fruto do Espírito, o batismo com o Espírito, dom de línguas ou a glossolalia, distribuição de dons, habitação do Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo. E dentro de teologia e filosofia, as disciplinas ficariam assim: filosofia hebraica, filosofia grega, neoplatonismo, aristotelismo, Deus e a filosofia moderna. Um terceiro ponto é a teologia aplicada e prática ou pastoral. Como que ficaria as disciplinas nessa divisão? Ética cristã, liturgia, que é a ordem de culto, a homilética, que é o estudo das pregações, né? Da pregação bíblica, o aconselhamento pastoral, missões, administração eclesiástica, família, ecumenismo, sociologia e psicologia da religião.
Um quarto ponto a respeito da teologia é sobre a teologia e os outros saberes, né? A teologia, ela nasce da Bíblia, mas ela dialoga com história, com filosofia, com sociologia, com ciência e com outras áreas também, né? Então a Bíblia, ela ensina sobre Deus e fé, mas existem outras áreas que aprendemos pela ciência, não é? Cada uma fala de coisas diferentes e importantes. Por exemplo, os profetas, eles não falaram nada acerca da lei descoberta por Newton ou sobre a teoria da relatividade sistematizada por Einstein, né? Não obstante, essas são verdades incontestáveis que foram descobertas pelo homem, mesmo que não constitui uma doutrina do cristianismo, né? Mas, nem toda a verdade ela é doutrinária, mas toda a verdade ela pertence a Deus, né? Independente da fonte. Então, a Bíblia, a teologia, ela nasce na Bíblia, mas ela dialoga com a ciência, ela dialoga com as outras ciências, né? Agora, a nossa última parte da aula de hoje. O que é teologia filosófica e por que ela importa na sistematização da teologia, né? A teologia filosófica é o ramo da teologia que usa ferramentas da filosofia, que é a razão, a lógica e a argumentação, para analisar, questionar, construir um conhecimento a respeito de Deus, para refletir racionalmente acerca de Deus, da existência de Deus, atributos de Deus, a relação de Deus com o mundo, com o ser humano, com a fé. Ela não substitui a revelação bíblica, a teologia filosófica, mas ela busca compreender racionalmente aquilo que a fé já afirma, né? Então, por que a teologia filosófica ela é importante? Primeiro, ela ajuda a dialogar com o pensamento não cristão. Segundo, ela fortalece a apologética. Por quê? Ela ajuda a dialogar com os eruditos, com os estudiosos não cristãos, né? E porque a apologia, ela nada mais é do que a defesa da fé, né? Então ela constrói ponte, a teologia filosófica, entre a fé e a ciência. Um quarto ponto é que ela permite compreender como grandes filósofos como Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo, Kierkegaard, Plantinga. Esse Plantinga é um filósofo e teólogo norte-americano, né? Como que eles refletiam sobre Deus, como que eles refletem sobre Deus. E um quinto ponto, a teologia filosófica, ela mostra que a fé cristã é intelectualmente robusta. Segundo, como que a teologia filosófica aparece dentro de áreas como a teologia sistemática? Então, dentro da antropologia teológica, que é a doutrina do homem, né? A filosofia, ela ajuda a responder, primeiro, o que é a natureza humana, o que significa a imagem de Deus, né? O que é liberdade, o que é vontade. Então, sem categorias filosóficas, esses conceitos eles ficariam soltos, né? Dentro da angeologia, que é a doutrina dos anjos, a teologia filosófica ela ajuda a pensar o que é um ser espiritual, o que significa existir sem corpo,
como entender causalidade espiritual. E um terceiro ponto, dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, como que a teologia filosófica ela vai nos auxiliar? Ela contribui para o conceito de justiça, não é? Que é a justificação. Ela contribui com o conceito da transformação moral, que é a santificação do crente. Ela contribui entre a relação entre fé e obras. Não é? Então, por que isto é importante? Porque a fé cristã ela não é irracional. Não é? A fé cristã ela é racional. Ela é profunda, ela é coerente, ela dialoga com o pensamento humano. Então, a teologia filosófica, ela fortalece a apologética, ela ajuda no diálogo com não cristãos e dá precisão às nossas doutrinas. Por exemplo, um exemplo simples, não é? Quando nós falamos de trindade, por exemplo, nós usamos conceitos filosóficos como pessoa, essência. Quando falamos da natureza de Cristo, nós usamos termos como natureza, substância, hipóstase. O que é hipóstase? É o conceito de substância dentro da filosofia. Aquilo que sustenta, né? Então, nós, dentro da teologia filosófica, nós estudamos sobre Pai, Filho e Espírito Santo, que é aquilo que sustenta. Né? Isso é teologia filosófica ajudando a teologia sistemática. Uma conclusão. Né? Sistematizar a teologia não é complicar a fé, é organizar aquilo que Deus revelou, para que possamos compreender melhor, ensinar melhor, viver melhor. E a teologia filosófica, ela entra como uma aliada, mostrando que a fé cristã ela é sólida, ela é racional, ela é profunda, ela dialoga com a razão humana. Amém? Nas próximas aulas, nós vamos continuar avançando na nossa jornada teológica. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero terminar a aula de hoje com 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Deus o abençoe. Obrigada para você que ficou até aqui assistindo essa aula. Deus o abençoe, que você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor a cada dia. Amém? E eu não posso terminar esta aula sem pedir para você que ficou até aqui, que se não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos, o sininho, que são as notificações, para você ficar por dentro de todas as aulas do canal, de todos os vídeos do canal. Deixe o seu like. E se esse estudo foi relevante para você, faça algum comentário, que isso vai ajudar no canal, tá bom? Deus o abençoe. Obrigada por você ter ficado até agora comigo. E até a próxima aula. Amém? Fique com Deus.